Bom dia a todos. Vou falar um pouco das etapas, né, para o cálculo das coordenadas de uma poligonal fechada e falar um pouco também sobre os tipos de poligonais que existem, certo? Segundo a norma da NBR. Então, quais são as fases do levantamento planimétrico, né? Nós vimos isso em campo. A primeira fase é o que? A planejamento, né? Então, a gente vai selecionar quais equipamentos nós vamos utilizar, se vai ser um teodolito, uma estação total, se vamos utilizar um prisma, ou se vamos fazer as medidas de distância com uma trena, certo? Então, a gente tem que planejar, primeiramente, o nosso levantamento, né? Essa etapa, né, nas aulas práticas já foram pré-definidas para vocês, né? Aí, posteriormente, temos que definir os pontos de apoio, né? Ou seja, os pontos que temos coordenadas conhecidas, previamente levantadas utilizando, por exemplo, receptores GNSS de alta precisão, certo? Ou feito o transporte de coordenadas de outros pontos de coordenadas conhecidas utilizando uma estação total ou outro levantamento topográfico, certo? Essa etapa também, né, nas aulas práticas já é realizado para todos vocês, certo? E aí também fazer um planejamento, que tipo de detalhes nós queremos levantar. Porque, assim, os pontos que farão parte da nossa poligonal têm por objetivo o quê? Visar os pontos de detalhes de interesse, certo? Se eu quero levantar um determinado ponto de detalhe, por exemplo, uma quina do bloco, e o meu ponto de apoio da poligonal, né, o vértice da poligonal, a gente não tem visada para esse ponto de detalhe, então a gente teria que colocar pontos intermediários, né, que não necessariamente precisam ter coordenadas conhecidas. Na prática, a gente só precisa de ter 2 coordenadas conhecidas, no caso de uma poligonal fechada, e 4 de poligonal aberta, tá? Para que a gente consiga calcular os erros, certo? E também determinar o azimuth a partir das coordenadas, caso não tenhamos algum equipamento para obter a medida do azimuth em campo, certo? E depois tem a parte dos cálculos e ajustes, né? Por exemplo, cálculos de erros, né? Distribuição dos erros, certo? Cálculo das projeções em x, em y, certo? O chamado também de coordenadas parciais, né? Depois, o cálculo das coordenadas finais e, por fim, o cálculo das áreas e o desenho da planta, né? Da poligonal e dos pontos de detalhe, né? No caso de interesse. E, posteriormente, a elaboração do relatório técnico, que basicamente é um memorial descritivo, descrevendo tudo o que foi realizado, os equipamentos utilizados, os erros encontrados, se os erros estão ou não dentro da norma, considerando a classe do levantamento que nós escolhemos, né? E tudo isso tem que estar no relatório. Assim, também uma discussão sobre as possíveis causas de erros, né? Por exemplo, questão de erro na verticalidade das balizas, né? Na pontaria ou na mira, né? Com a estação total, né? Questão de não conseguir ver muito bem o ponto, né? Devido à presença de algum bloqueio, uma árvore, a passarela, qualquer coisa desse tipo. Então, tudo isso tem que ser descrito e detalhado no relatório técnico, assim como deve ser detalhado todas as etapas de cálculos, certo? Todos os cálculos. Então, na primeira fase, né, qual método ou quais métodos eu irei utilizar, né? A gente ainda não viu o método de levantamento de pontos de detalhe, tá? Que nós vamos ver posteriormente, mas também qual método que eu vou utilizar? O método de caminhamento, né, no sentido horário, anti-horário, ou eu vou levantar os pontos utilizando ângulos de deflexão, ao invés de utilizar os ângulos horizontais externos ou internos, né? Quais equipamentos e acessórios, né, eu vou precisar? Eu vou utilizar um prisma e uma estação total, vou utilizar um teodolito e uma baliza? Qual equipamento eu vou utilizar? Quais e onde serão os vértices da minha poligonal, né? E os vértices intermediários, do qual eu não tenho coordenadas conhecidas, posso ou não ter, né? Não precisa necessariamente ter coordenadas conhecidas. Eles estão posicionados de forma que eu consiga visar os pontos de detalhe de interesse,
certo? Se eu quero levantar um bloco que está na forma de um L, e, por exemplo, o bloco 712, né? Se eu utilizar o A3 ao invés do A2 ou do auxiliar 3, eu não consigo ver a quina daquele bloco. Então, eu teria que colocar um ponto intermediário para que eu consiga ver esse ponto de detalhe de interesse. Então, essa primeira fase de planejamento, geralmente a gente vai em campo, né? Vocês vão em campo, visualizam a região, o lote, né? Por onde que eu posso passar a minha poligonal, né? Quais são os obstáculos topográficos, geológicos, árvores, quais são os obstáculos que eu tenho, quantos pontos eu vou precisar para poder conseguir ver todos os pontos de interesse, né? Se eu vou precisar usar um poligonal aberto ou fechado, por exemplo, se eu quero fazer um levantamento do eixo de uma estrada, né, ou de uma estrada, ou se não de um rio, né, eu devo usar então uma poligonal aberta, né, para que eu consiga cobrir uma área maior, uma extensão maior, né, utilizando menos pontos. Então, a gente tem que pensar tudo nisso na fase de planejamento. Então, essa aqui é uma parte da norma, né, que diz quais as classes de levantamento planimétrico que existem, né. Então, na classe 1, né, é utilizado o quê? Para adensamento da rede geodésica, o transporte de coordenadas. Aqui, né, é quando eu quero uma precisão de milimétrica ou de pouquíssimos centímetros, no caso, né, da erro linear, e questões de pouquíssimos, menos de 10 segundos, né, na questão do erro angular. Então, eu quero uma coordenada com altíssima precisão, ou seja, cujos resultados se aproximam também do valor esperado, ou verdadeiro, mesmo que este valor não seja conhecido, né. A classe 2, né, para projetos básicos executivos de engenharia e obras de engenharia. Então, a classe 2 e a 3 já são as classes que contemplam projetos de engenharia. No caso da classe 2, são obras no qual eu não posso ter erros de deslocamento muito grande, né, de um ponto para outro, por exemplo, questões de barragens, pontes, né. A classe 3, para projetos básicos de engenharia, né, então, projetos onde eu não preciso de uma precisão das medidas de distância, cálculo de área e volume tão precisas quanto na classe 2, né. E a classe 4 é só para estudos de viabilidade de projetos, né, para o reconhecimento da área, ver se é viável ou não, né, por exemplo, passar um eixo viário em determinada região. Então, para isso que eu poderia usar a classe 4, projetos de viabilidade. E a classe 5 é só para reconhecimento de área. A gente nem utiliza mais necessariamente, porque atualmente para essa parte de reconhecimento, né, a gente trabalha já na classe com uso de fotogrametria, né. Aqui, né, tem do lado uma tabela detalhando todas as classes e como que deve ser realizadas as medidas angulares e lineares, tá? E como que eu posso materializar isso em campo. No caso da classe 4, que é a que nós estamos utilizando, você tem que, por exemplo, nas medidas angulares, utilizar, né, o método de direções, aquele método de Bessel, né, onde a gente faz uma leitura na posição direta e inversa, né, certo? E utiliza um teodolito da classe 2, uma estação total da classe 2, que é uma cuja precisão angular é de 2 segundos, tá? E no caso da linear, fala leituras recíprocas Vant e Rec com distanciômetro eletrônico de classe 1, tá? Ou, né, com trena de aço, ou se não com controle taquiométrico, né, com leitura de 3 fios ou equivalentes. Então, seria uma leitura, uso de um método taquiométrico de maior controle, né, que a gente vai ver como que é feito isso quando formos trabalhar com nivelamento trigonométrico. Aqui a gente tem também, então, as leituras recíprocas, né. Então, aqui em nenhum momento fala que nós podemos utilizar uma trena de lona. Então, o nosso levantamento não está dentro do que diz a norma, certo? Nas aulas práticas. Mas isso acontece por falta de recursos mesmo, de ter acesso a equipamentos mais caros, né? Mas a gente também compensa um pouco isso quando fazemos o levantamento plano e altimétrico utilizando a estação total como um distanciômetro eletrônico, usando a medida eletrônica de distância e o prisma,
tá? Na fase 2, né, onde a gente implanta os pontos, os vértices da nossa poligonal. Então, a gente vai em campo previamente, né, e aí a gente pode colocar um prego, pintar no chão e colocar um número nos pontos, né, e a gente pode levantar simultaneamente, né, ou anteriormente a coordenada de 2 pontos iniciais de apoio, né, ou se não 4, dependendo se eu estou trabalhando com a poligonal aberta ou fechada. Então, a poligonal é uma série de alinhamentos consecutivos, dos quais a extensão e a direção são medidas em campo, né? E a gente classifica as poligonais como poligonais abertas, apoiadas e fechadas. Aqui, uma poligonal aberta é onde eu não tenho coordenadas conhecidas. Então, eu não consigo calcular os erros de fechamento, ou seja, o erro linear e angular. Então, a gente não utiliza uma poligonal aberta acho que em hipótese nenhuma, né? Certo? Talvez só para questões de treinamento, né? De aprendizagem de uso dos equipamentos, coisa desse tipo. E a enquadrada ou apoiada, né, é onde a gente tem 2 pontos com coordenadas conhecidas e outros 2 pontos, então 2 pontos iniciais com coordenadas conhecidas e 2 finais. De forma que nós conseguimos calcular o azimuth inicial e o azimuth final e a partir disso calcular o erro, tá? Nós vamos ver como calcular os erros angulares, lineares, angular, linear, e também o cálculo das coordenadas de uma poligonal aberta e apoiada, quando formos trabalhar com cálculo de curva circular, certo? Então, a gente vai ver isso em como fazer o cálculo de uma poligonal aberta também, posteriormente, tá? A gente tem 2 tipos de poligonais abertas, né? Temos uma poligonal aberta do tipo 2, tá? Que é o que? É curva, né? E o tipo 3 é retilínea, tá? Na maioria dos casos, nós trabalhamos com poligonais abertos do tipo 3 e depois, usando o cálculo de curva circular, nós obtemos os dados para uma poligonal curva. Então, aqui é um exemplo, né, de poligonal apoiada e uma poligonal aberta. Lembrando que esses pontos em azul, né, são os que têm coordenadas conhecidas. E esse símbolozinho é o ângulo interno, tá, de uma poligonal aberta ou apoiada. A poligonal fechada é chamada de poligonal tipo 1, né? Ela pode ou não ter coordenadas conhecidas. A vantagem dela é que a gente consegue ter um maior controle dos erros de fechamento angular e linear, tá? Então, a gente tem, na verdade, 2 pontos de coordenadas conhecidas, né? E com isso, coordenadas conhecidas, o que é isso? São coordenadas UTM, né? Este, norte ou geográficas, latitude e longitude. São previamente determinadas utilizando o GPS geodésico ou se não, fazendo um transporte de coordenada de uma outra coordenada conhecida. Então, por exemplo, da rede do IBGE de monitoramento contínuo, que eles disponibilizam alguns pontos de coordenada conhecida aqui em Fortaleza, em qualquer cidade do Brasil. Então, a gente tem uma rede do IBGE, certo? Com coordenadas conhecidas. Essa rede do IBGE, pessoal, que faz parte do Sistema Geodésico Brasileiro, ela não é muito densa. No caso, a gente só tem um ponto da rede aqui no Fortaleza, né? Próximo ao Cais do Porto. A gente tem vários referenciais de níveis com altitudes, tá? Mas com coordenadas de alta precisão, a gente só tem um ponto, tá? Segundo a NBR 13133, né, a hipótese do apoio topográfico pode vincular a rede geodésica, né? Mas a situação ideal não é que a gente tenha pelo menos 2 pontos de coordenadas conhecidas e não 1, tá? Para que a gente consiga calcular o azimuth inicial de partida em campo, utilizando a equação que nós vimos anteriormente, na aula anterior, sobre azimuths e rumos. Esse azimuth inicial não precisa necessariamente ser os 2 primeiros pontos. Nós colocamos para fins didáticos, para facilitar vocês que estão aprendendo os cálculos, certo?
mas pode estar em qualquer posição da minha poligonal. Então, o método, né, é chamado de levantamento, né, da poligonal, é chamado método do caminhamento ou poligonação, certo? Onde a gente caminha em determinado sentido, certo? Ou no sentido horário ou anti-horário, e com isso nós vamos obtendo medidas dos ângulos e das distâncias, como nós temos feito nas aulas práticas. O levantamento de uma poligonal é realizado através desse método chamado método de caminhamento, onde a gente percorre, né, um itinerário e vamos estacionando em cada ponto, fazendo leituras de ré e de vante. Tá? Temos os métodos de caminhamento, a gente tem caminhamento por ângulos horários ou anti-horários, que é o que nós fazemos em campo, e também temos por ângulos de deflexão. Durante essa fase, a gente percorre as estações de poligonal no sentido horário ou anti-horário, medindo os ângulos, seja ângulos externos, internos e de distâncias horizontais ou inclinadas. Estes valores, bem como o croquis de cada ponto, a gente anota em uma caderneta de campo ou a gente grava no próprio equipamento. Nós vamos ver, quando formos fazer o levantamento plano e altimétrico, como gravar as informações no equipamento, na estação total. Aqui é um exemplo dos ângulos externos e internos. Lembrando que no caso da nossa estação total, que a gente utiliza no LAG, ela faz a leitura no sentido horário. Então, quando caminhamos no sentido horário, né, nós estamos obtendo a leitura dos ângulos horizontais externos. Se eu caminhar no sentido anti-horário, eu estarei obtendo a leitura dos ângulos internos. Lembra? Ângulos internos mais externos é igual a 360 graus. Então, eu posso converter um no outro. E, relembrando os ângulos de deflexão, lembra, gente, a projeção do alinhamento, é o ângulo formado entre a projeção do alinhamento anterior com o alinhamento seguinte. Exemplo, alinhamento 0, 1, se eu continuar seguindo reto, tá? Mas eu virei à direita, certo? Eu poderia, por exemplo, virar à esquerda. No caso de uma poligonal fechada, quando a gente caminha no sentido horário, os ângulos de deflexão serão sempre ângulos de deflexão à direita. Se caminharmos no sentido anti-horário, numa poligonal fechada, serão sempre ângulos de deflexão à esquerda. Aqui é um exemplo, né, como que é feita a leitura. Nós estacionamos em um ponto, fazemos a leitura de ré, que é o ponto anterior, e avante, que seria o próximo ponto que eu vou estacionar, né, o meu equipamento, certo? E aqui a gente já viu isso, né, como que faz essas leituras em campo, tá? E lembra que o ângulo pode ser calculado a leitura de vante menos a de ré, tá? Se eu zerar na ré, né, então o ângulo da avante já é essa diferença. Aqui eu vou falar um pouco das etapas para o cálculo das coordenadas, tá? Eu gostaria que vocês, principalmente aqueles que já terminaram o trabalho, né, de fazer o levantamento em campo, que vocês olhassem, tá, esse vídeo, tentassem fazer o cálculo, tá? E quando a gente retomar essas aulas na próxima semana e na outra seguinte, né, vocês pudessem tirar as dúvidas, tá? Mesmo que o relatório de campo, no caso das aulas práticas, né, dos alunos que têm, né, comigo a disciplina prática de topografia, no caso, eu vou adiar para mais para frente a entrega do relatório, mas eu gostaria que vocês já fossem fazendo os cálculos. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, no caso de vocês, vai ser o cálculo da média dos ângulos, tá? Então, primeiro vocês fazem a diferença, né? Aqui é um exemplo da caderneta 1, né? A diferença da avante menos a ré, tá? E, no caso, se vocês sempre zeraram na ré, então, vai ser essa diferença, vai ser o valor da avante já. E a gente vai fazer a média. Então, a média direta, inversa e direta de cada estação, tá certo? Lembrando, né? Então, a gente vai ter o quê? 4 médias ou 5, dependendo se vocês fizeram o levantamento de uma poligonal de 4 ou 5 vértices. Então, essa é a primeira etapa, fazer a média
dos ângulos horizontais, já descontando a diferença da avante menos a ré, tá? E aí, posteriormente, nós vamos somar os ângulos externos ou internos, tá? Vocês podem somar utilizando uma calculadora científica, certo? Então, no caso, a gente vai somar o quê? 4 ou 5 pontos, certo? Dependendo de quantos vértices você compõe a sua poligonal. Então, não vai somar, por exemplo, direta, inversa e direta. Você já vai ter feito a média, e é a média que vocês vão somar, certo? E aí, a próxima etapa é o cálculo. Aí, para a gente calcular o erro, né? Que é a terceira etapa, cálculo do erro angular cometido. Tá certo? A gente tem o quê? Um valor teórico, certo? De quanto que deveria dar, né? O somatório dos meus ângulos horizontais externos ou internos. E eu tenho, então eu tenho o valor teórico e eu tenho a minha soma, tá? O valor teórico é calculado assim, certo? Esses dois primeiros aqui, somatório AI e AE, são para poligonais fechadas, que é o que nós estamos trabalhando. E essas duas de baixo é para ângulos poligonal aberta, apoiada, e para ângulos de deflexão, tá? Nós vamos trabalhar com essas duas primeiras aqui. No caso, a maioria de vocês estão fazendo e obtendo em campo as medidas dos ângulos externos. Então, o cálculo do ângulo do somatório teórico, né? Ou seja, quanto que teoricamente deveria dar, né, o somatório dos meus ângulos horizontais externos, né, seria 180 graus vezes n mais 2. N é o número de vértices, né, da poligonal, tá certo? Então, por exemplo, se for 4, uma poligonal de 4 é 4 mais 2, é 6, vezes 180 graus, daria 1080 graus. Tá? Então, aqui é um exemplo. Se for interno, é n menos 2. E como que eu vou calcular o erro angular? Tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Alguns professores, né? Por exemplo, o professor Shoa, né? Quem for aluno da disciplina teórica dele, faz o inverso, tá? O cometido, que é o somatório dos ângulos em campo, menos o externo. E quando ele vai distribuir o erro, que ele coloca o sinal negativo, tá? Para distribuir o erro, certo? Eu já prefiro fazer dessa forma aqui e não ter que colocar o sinal negativo para distribuir o erro, tá certo? Não significa que o dele está errado, é só que ele faz um pouquinho diferente a próxima etapa, certo? Então, aqui, por exemplo, seria 1080 graus, que é o somatório dos ângulos externos, teórico, menos o somatório dos meus ângulos, ou seja, dos meus ângulos horizontais externos, ou seja, somatório daquelas 4 médias ou daquelas 5 médias correspondendo a cada estação, tá? E aí eu vou ter um valor, certo? E eu tenho que verificar se esse erro angular, por exemplo, se dá 40 segundos, 45 segundos, eu tenho que verificar se esse erro está ou não dentro da tolerância, tá? Como que eu calculo a tolerância? Utilizando essa equação aqui, no item 4. Então, a tolerância angular é menor ou igual que A, né? Que é 0 para poligonal fechada, mais B. Esse A e B são coeficientes que tem na norma da NBR 13133. E esse N é o número de vértices da minha poligonal fechada. Então, por exemplo, o coeficiente B na norma para a classe 4 é 40 segundos. Para a classe 3 da norma é 20 segundos. Então, essa tolerância depende da classe que nós estamos trabalhando. No caso dos meus alunos da prática, nós trabalhamos com a classe 4. Então, a gente usa uma tolerância de 40 segundos. Então, seria 40 segundos vezes raiz quadrada de n. Se n for 4, então seria raiz quadrada de 4, é 2. 2 vezes 40 é 80 segundos. Né? 80 segundos é igual a 1 minuto e 20. Né? Então, quer dizer que eu posso ter um erro angular de até 1 minuto e 20. Pessoal, devido ao fato de que essa questão da quarentena, né, do Covid,
e também os feriados que nós tivemos, né, e todos esses problemas, mesmo se o erro de vocês ficarem acima da tolerância, eu não vou pedir para vocês refazerem um levantamento em campo, tá bom? Então aqui na norma são coeficiente B, tá vendo? Tolerância angular, o A para poligonal do tipo 1 é 0. E aqui o D e o E são as tolerâncias lineares. Então, do ponto prático, o erro angular está relacionado à nossa pontaria na mira, né? Se realmente está sobre o ponto ou não. Se a baliza está ou não inclinada. Então, depois que eu tiver o meu erro determinado, eu vou distribuir o meu erro. Então, eu vou distribuir o erro, dividindo o erro angular, por exemplo, 40 segundos, supondo que esse seja o meu erro, né? Por N. Se N for 4, então eu vou o quê? Somar 10 segundos a cada um dos meus ângulos horizontais. Certo? O cálculo do azimuth de partida, né? Vocês já viram, né? Que é essa equação aqui. Alfa, na verdade, corresponde ao rumo, né? Ou seja, ao eixo x e y, tá? Você tem que verificar se o ΔX e o ΔY é negativo ou positivo, verificar em qual quadrante ele está, se nordeste, sudeste, sudoeste ou noroeste, para fazer a conversão do alfa, tá? Que é obtido como arctangente de ΔX sobre ΔY, para o azimuth, tá? Essa parte, pessoal, do cálculo de azimuth de partida, eu mostrei na aula anterior, certo? Para os alunos que não têm eu como professora da teórica, eu vou compartilhar com vocês também o vídeo do cálculo dos azimuths, certo? Talvez essa parte vocês tenham alguma dúvida, a gente tem que esclarecer, assim como o cálculo dos azimuths consecutivos, tá? Pessoal, essa parte aqui, né? O ideal seria eu fazer um quadro com algum exemplo, né, mostrando o cálculo para vocês. Então, eu vou explicar agora, nesse momento, as equações e as etapas. Quem quiser pesquisar mais informação na internet, pode. Depois eu vou tentar, talvez, resolver um exercício, tá? Uma caderneta de campo, gravando com vocês, explicando novamente, para ajudar, certo? Então, como que eu calculo os azimuths seguintes? Como eu expliquei no vídeo passado também, de transporte de azimuth. O azimuth anterior, ou o azimuth primeiro de partida, né, calculado a partir dessa equação aqui, que é a diferença de coordenadas. Que coordenadas? Coordenadas UTM, tá? Aonde vocês obtêm essas coordenadas? No site do LAG, né? Depois que terminar esse vídeo, quando a gente for pessoalmente, eu mostro para vocês. Lá em materiais de apoio, tem uma tabela com o nome dos pontos, tipo A1, A2, D1, D2, tá? Em material de apoio, tem lá levantamento planimétrico ou coordenadas de apoio, né? Vocês vão lá, verifiquem qual é o ponto de vocês, os dois primeiros pontos, vocês vão fazer a visada menos a estação, né? Então, por exemplo, a visada advante menos a estação, x1 menos a estação, y1 menos y0, e vai calcular o azimuth de partida. Usando o azimuth de partida, no caso, a gente está fazendo ângulos horários, tá? Então, vocês vão, na verdade, somar o ângulo externo, tá? Somar o ângulo medido a partir da ré, que é o externo. Então, a gente vai somar os ângulos externos. E se eles forem, essa soma for maior que 180, a gente vai diminuir 180. Qual que é a forma mais fácil de fazer isso do que essa equação? Basicamente a gente somar a deflexão à direita. A deflexão à direita é calculado como sendo o ângulo externo menos 180 graus. Né? Eu expliquei isso no vídeo passado, né, em cálculos de azimuth. Então, o item 6... né, do cálculo de azimuths e azimuth de partida, tudo isso tem no vídeo anterior, onde eu falo sobre azimuths,
e rumos. E que tem lá um exemplo de cálculo, certo? Então, eu recomendo muitíssimo vocês verem novamente aquele vídeo para entender essa parte. E depois, como eu vou calcular as projeções de x em y? É a 7ª etapa, tá? É basicamente o que? As projeções de x é o delta x e o delta y das coordenadas, tá? Então, é o que? Se eu for pensar delta x e delta y, eu tenho o que? O azimuth e a distância. E eu quero calcular as coordenadas dos demais alinhamentos da minha poligonal, tá? Cuja não tem coordenadas conhecidas. Então, eu vou usar essa equação. O delta x do alinhamento, por exemplo, AB, é a distância horizontal vezes o seno do azimuth, que já foi calculado aqui nessa etapa anterior. E o delta y é a mesma coisa. É a distância vezes o cosseno do azimuth. Porque o delta y é o quê? É o adjacente sobre hipotenusa, então é cosseno. Enquanto o delta x é o quê? Oposto sobre hipotenusa, então é seno, tá? Eu vou compartilhar com vocês, tem também, né, já os meus slides das aulas práticas, e lá detalhe um pouco mais essa parte aqui. E agora eu vou calcular o erro de fechamento linear. Então, lembra que o erro angular foi corrigido para a gente poder depois calcular o azimuth. Então, o azimuth é calculado considerando o ângulo horizontal já corrigido, né? Não o ângulo horizontal original. E a distância, então, no delta x, como o azimuth já está corrigido, o somatório do delta x, né, e do delta y vai me dar o erro linear, que é o erro das medidas das distâncias, tá? Então, o EX é o que? O somatório dos delta x. De qual? De todos os 4 ou 5 pontos da minha poligonal. Então, eu vou somar os 4 delta x, dos 4 alinhamentos, né, da minha poligonal, ou 5, né? E a mesma coisa, o EY é o somatório do delta y. Então, para poligonais fechadas, esse somatório de delta x e delta y deveria dar 0, mas vocês vão ver que não vai dar. Vai dar um valor, tá? E esse valor vai me indicar o erro linear, tá? O EX é o erro em x e o EY é o erro em y. E o erro linear total de x e y é o erro linear total da minha equação, que é o quê? A raiz quadrada do somatório de delta x ao quadrado mais o somatório de delta y ao quadrado. E aí eu tenho que ver se esse erro linear está ou não dentro da tolerância, segundo a norma. Tá, o C, assim como o A do erro angular, da tolerância angular, é 0 para poligonais fechadas. E o D está lá na norma, depende da classe da poligonal. Para a classe 4, é 0,56 metros. Aqui é muito importante, pessoal. A única vez que a gente vai trabalhar com a distância em quilômetros é agora, no cálculo da tolerância, tá? Que é especificada pela norma, tá? Então, aqui a gente tem que somar as minhas distâncias, ou seja, eu tenho 4 ou 5 distâncias da minha poligonal, né? Dos 4 ou 5 lados, eu vou somar tudo, eu vou ter o perímetro. E eu vou converter esse perímetro de metros para quilômetros, tá? Então, vai ser o quê? 0,56, no caso da classe 4, vezes a raiz quadrada do perímetro em quilômetros. Então, por exemplo, se der 500 metros, vai ser 0,5, né? 500 dividido por 1000. Então vai ser a raiz quadrada de 0,5 vezes 0,56. E essa vai ser a minha tolerância. Eu tenho que verificar se o erro linear está ou não menor que a tolerância, tá certo? Pessoal, se o erro linear estiver acima da tolerância e o erro angular também estiver acima, vocês não vão precisar refazer o levantamento, certo? Vocês vão justificar isso no relatório e explicar o porquê que o erro deu maior ou menor. Essa precisão relativa é uma forma de saber, né, quanto em relação numa escala de 1 para 1000, né, é o meu erro. Então, vou dividir 1 por z, né, que está meio confuso, e z é calculado como perímetro dividido pelo erro linear, tá? Mas não se preocupem com isso, geralmente eu não peço para vocês calcularem a precisão relativa.
Aqui está mais claramente nesse slide, então significa o quê? Para um poligonal de 1000 metros, o erro aceitável é de 1 metro, né? Se for o erro, a escala for 1 para 1000, né? Tá? Então vocês têm que dar um valor muito menor que isso, por exemplo, 1 para 10.000, né? De forma que, por exemplo, o erro seja de 1 para 10 centímetros, né? Então eu tenho que distribuir o erro linear. Então como que eu vou distribuir? Vai ser, eu tenho distribuir diferentemente o x e o y, tá? Então eu tenho a projeção x em y, tá? Vai ser menos x. O que é x, pessoal? O somatório de delta x. Somatório de todos os delta x. Então é menos o somatório de delta x dividido pelo perímetro. Nesse caso aqui, o perímetro está em metros. Tá? Então, para distribuir o erro de fechamento linear, o perímetro está em metros. Então, e depois eu vou e multiplico pela distância de cada alinhamento. Então, eu vou ter uma correção de x para cada alinhamento e uma correção de y para cada alinhamento. Então, se eu tenho uma poligonal de 4 lados, eu vou ter 4 correções de x e 4 correções de y. Se eu tenho uma poligonal de 5 lados, eu vou ter 4cx e 4cy. Tá? Então, esse menos x e perímetro é um valor único para toda poligonal, mas aí eu vou multiplicar isso pela distância de cada alinhamento. Tá certo? E aí eu vou somar a correção de x. Então, se o cx é negativo, eu subtraio, né? Se isso é positivo, eu somo da delta x e do delta y, de forma que eu vou corrigir essas projeções em x e y, tá? E essas projeções é o que eu vou utilizar para calcular as coordenadas totais, finais. Tá? Então, são calculadas a partir de uma coordenada inicial, né? Então, eu tenho a coordenada inicial do primeiro ponto e eu vou somar a primeira projeções de x e y. E aí, essa minha nova coordenada vai ser utilizada para me somar a próxima consecutiva, né? Da minha poligonal. Certo? Aqui, pessoal, tem um exemplo. Tá? E eu gostaria que vocês tentassem calcular. Nesse caso aqui, foi feito o somatório dos ângulos internos, medido em campo, menos o teórico. Tá? E é por isso que aqui, quando vai distribuir, coloca o sinal negativo. Tá? É aquilo que eu falei antes para vocês. Certo? Pode fazer dessa forma também. Eu gostaria que vocês tentassem calcular essa caderneta de campo aqui, que já tem até os valores aqui. Tá? E aqui mostra como calcular o erro de x, y, o erro linear, precisão relativa, tá? E as projeções de x e y. Tentem fazer, tá? Depois, para ver se vocês entenderam, se tem alguma dúvida. Certo? Eu vou deixar por enquanto esse slide só até aqui. Vou falar rapidamente do cálculo de área. O que eu vou pedir para vocês é o cálculo de área mais simples, que é esse cálculo de área pelo método analítico ou prático de Gauss. Tá? Depois eu vou explicar mais na frente como é derivado essa equação, tá? Por que é feito assim, certo? Que é o que está nos slides anteriores aqui. Mas aqui eu vou, por enquanto, explicar para vocês, caso vocês queiram já calcular da poligonal de vocês, tá? Então, depois que eu tenho a coordenada de todos os pontos da minha poligonal, eu vou colocar as duas em uma coluna, uma tabelinha assim, tá? E eu vou repetir o primeiro ponto no final, tá? Então, por exemplo, eu tenho C2, D2, A2, B2, C2, novamente, tá? E aí eu vou fazer o que a gente chama de multiplicação cruzada, no sentido de x e depois no sentido de y. Então, vai ser x1 vezes y2, x2 vezes y. Então, x1 vezes y2 mais x2 vezes y3 mais x3 vezes y4 mais x4 vezes y1 menos a multiplicação no sentido de y. x2 vezes y1, x3 vezes y1. Então, é bem simples, tá? Os números são grandes, então a gente vai o quê? É 2 vezes a área é igual ao produto dos elementos da diagonal principal de x menos a de y. Aqui tem um exemplo. Então, é x, a multiplicação é x, menos... E depois você multiplica por 0,5 ou divide por 2 e você tem a área da sua poligonal em metros quadrados. Então, quem quiser também tentar fazer, tá?
E aí depois eu vou criar outro vídeo falando um pouco mais sobre a área e o desenho, tá bom? Então acho que por agora é isso, pessoal. Obrigada, tá certo?